Hora do conto. Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe no meio de um belo bosque. Um dia, os irmãos resolveram morar sozinhos, porque já estavam bem grandinhos. A mãe, toda preocupada, aconselhou os 3. Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construa suas casas com muito cuidado, porque eu não estarei sempre com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com muita atenção e foram procurar um lugar seguro para construírem seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa seria de palha e que ficaria perto de um lago. Assim, teria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua casa fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Zezinho, o mais velho, resolveu construir com pedras, perto das árvores. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim estaria seguro contra o lobo mau. Alguns dias depois, as casas de Joãozinho e de Luizinho estavam prontas, mas a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. "Vamos brincar, Zezinho", disseram os irmãos. "Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão." "Não posso, tenho que terminar minha casa." Finalmente, em uma manhã ensolarada, a casa de pedra estava pronta, toda bem acabada, e Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Eles entraram na floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. "Bom dia, porquinhos gordinhos. Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho." Assustados, os irmãos correram cada um para seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. "Venha cá, porquinho, estou faminto. Se não sair, irei derrubar sua casinha." "Não saio, minha casa é resistente." Então o lobo mau soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio, e o lobo foi atrás. "2 porquinhos são mais saborosos. Abre uma porta ou eu vou derrubar tudo." "Meu lar é vigoroso", gritou Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão, e os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. "Ah, 3 porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação." "Pode tentar, lobo mau. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra." O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. De novo, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. "E agora?", disse o lobo. Então o malvado teve uma ideia. "Vou subir no telhado e entrar na casa pela chaminé." Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo já estava muito, mas muito longe. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer aos conselhos da mamãe. Hora do conto. Chapeuzinho Vermelho. Havia uma doce menina chamada Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava um capuz vermelho que sua avó tinha lhe dado. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu a ela para levar uma cesta de bolos e doces para sua avó, que morava do outro lado da floresta. Sua avó estava se sentindo doente, e a mãe de Chapeuzinho Vermelho queria fazer algo especial para animá-la. A mãe de Chapeuzinho Vermelho falou: "Não fale com estranhos e siga pelo caminho da floresta sem desviar, pois há muitos perigos na floresta." Chapeuzinho Vermelho prometeu obedecer e partiu em sua jornada. Enquanto caminhava pela floresta, Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo astuto. O lobo era grande e tinha olhos brilhantes, mas ele parecia amigável. Ele perguntou a Chapeuzinho Vermelho para onde ela estava indo, e ela, inocentemente, disse que estava indo visitar sua avó doente. O lobo, com más intenções,
sorriu e disse: Ah, que sorte! Sua avó mora perto daqui. Mas sabe, este caminho é muito perigoso. Por que você não pega algumas flores bonitas para sua avó? Ela vai adorar. Chapeuzinho Vermelho pensou que era uma ótima ideia e começou a colher flores ao longo do caminho, enquanto o lobo sorrateiramente seguiu adiante. Ele queria chegar à casa da avó antes de Chapeuzinho Vermelho. Enquanto isso, na casa da avó, a senhora estava se sentindo melhor, mas ainda estava na cama. Ela ouviu os passos do lobo se aproximando e ficou assustada. O lobo bateu na porta e disse com uma voz fingida: Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Trouxe algumas guloseimas para a senhora, vovó. A avó respondeu: Oh, querida, entre. Sem pensar, ela achou que era sua neta que estava chegando. O lobo entrou na casa, engoliu a pobre da avó inteira e se disfarçou como ela, esperando o Chapeuzinho Vermelho chegar. Quando o Chapeuzinho Vermelho finalmente chegou à casa de sua avó, notou algo estranho. A avó parecia diferente, com orelhas grandes e olhos brilhantes. Ela perguntou: Vovó, o que aconteceu com a senhora? Por que está tão diferente? O lobo tentou enganar Chapeuzinho Vermelho dizendo: É apenas porque estou doente, querida. Venha mais perto. Chapeuzinho Vermelho, desconfiada, se aproximou e disse: Vovó, a senhora parece muito estranha. Nesse momento, o lobo pulou da cama, revelando sua verdadeira identidade. Chapeuzinho Vermelho ficou assustada, mas era uma menina corajosa. Ela correu para fora da casa e gritou por ajuda. O caçador que passava perto da casa da avó ouviu os gritos e correu para ver o que estava acontecendo. Ele chegou a tempo de ver o lobo tentando fugir. O caçador pegou seu rifle e com cuidado conseguiu capturar o lobo e libertar a avó. Chapeuzinho Vermelho estava aliviada e grata pelo caçador ter vindo em seu socorro. A partir desse dia, Chapeuzinho Vermelho aprendeu a importância de seguir as instruções de sua mãe e nunca conversar com estranhos. Ela também prometeu nunca mais desviar do caminho quando estivesse na floresta. A avó e Chapeuzinho Vermelho agradeceram ao bondoso caçador por sua ajuda, e todos celebraram com doces e bolos que Chapeuzinho Vermelho tinha trazido. Hora do conto: O monstrinho do guarda-roupa. Havia um menininho chamado Léo, que morava em uma casa aconchegante com seus pais. À noite, antes de dormir, Léo costumava ouvir ruídos vindos de dentro de seu guarda-roupa. Ele tinha certeza de que havia um monstro lá dentro. Ele se encolhia debaixo dos cobertores e tentava não ouvir os sons assustadores. Uma noite, Léo decidiu enfrentar o seu medo. Ele respirou fundo, abriu a porta do guarda-roupa e viu um grande olho brilhante o observando. Ele ficou apavorado por um momento, mas logo percebeu que o monstrinho não era assustador. Era um monstro pequeno e peludo chamado Nonô. Nonô sorriu para Léo e disse: Olá, meu nome é Nonô. Eu não sou um monstro malvado, apenas gosto de viver aqui. É um lugar quentinho e seguro. Léo, curioso, perguntou a Nonô por que ele vivia no guarda-roupa. Nonô explicou que, na verdade, ele era um protetor de guarda-roupas. Sua missão era manter os objetos escondidos nos armários, seguros de qualquer coisa ruim que pudesse tentar entrar. Ele disse a Léo que a casa estava cheia de magia, e sua família não sabia disso. Léo ficou surpreso, mas Nonô era tão amigável que ele começou a conversar com o pequeno monstro todas as noites. Eles se tornaram amigos e compartilharam histórias e segredos. Nonô contou a Léo sobre suas aventuras na Terra dos Armários e como ele fazia amizade com outros monstros igualmente gentis. Com o tempo, Léo parou de ter medo do que estava no armário e até deixou Nonô sair à noite para explorar a casa. Eles se divertiam juntos e aprendiam um com o outro. Léo também descobriu que, com a ajuda de Nonô, seu quarto estava cheio de magia e surpresas. No final, Léo percebeu que nem tudo o que parece assustador é realmente assustador. Às vezes, há amigos secretos esperando para serem encontrados nos lugares mais inesperados. E assim, a amizade entre Léo e Nonô floresceu, mostrando a todos que o monstro do armário pode ser o melhor amigo que alguém pode ter. E a partir daquele dia, todos na casa de Léo passaram a saber que os barulhos no armário eram apenas Nonô, protegendo o lar e espalhando a alegria pelas noites. Hora do conto: Lacriminha. Havia uma menininha que se chamava Lacriminha.
Ela tinha esse nome porque era muito chorona. Chorava o tempo todo e por qualquer razão. Chorava para entrar no banho e depois para não sair. Chorava na hora de dormir e mais ainda na hora de acordar. Por onde ela passava, pingavam muitas lagriminhas. Em um sábado ensolarado, Lacriminha estava caminhando distraída quando, sem querer, tropeçou numa pedra. Na mesma hora, ela queria se derramar em lágrimas, mas, quando foi chorar, não saiu uma gotinha sequer. De tanto que ela chorava, suas lágrimas tinham secado. Foi então que ela correu para pedir ajuda ao rio, que morava perto de sua casa. Senhor Rio, você poderia me dar um pouco de sua água? As minhas lágrimas secaram. Mas o rio respondeu: Não posso, Lacriminha, porque a choradeira assusta os meus peixinhos. Veja, qualquer barulhinho, eles se escondem. Lacriminha decidiu correr e pedir ajuda à nuvem, que vive carregada de gotas de chuva. Senhora Nuvem, pode me dar algumas de suas gotinhas? As minhas lágrimas secaram. E a nuvem respondeu: Não posso, Lacriminha. Me desculpe. Tenho muitas plantas, árvores e flores para regar. E não sobra nenhuma gotinha para choramingos. Lacriminha entendeu, mas continuou buscando por ajuda. Caminhando na praia, ela resolveu pedir ajuda ao mar. Senhor Mar, poderia me dar um pouquinho de sua água? Minhas lágrimas secaram. O mar respondeu: Eu até gostaria, Lacriminha, mas com toda a choradeira, ninguém escuta mais o canto da sereia. Os peixes e pescadores andam tristes. Caminhando pensativa, Lacriminha se questionou. E agora? O que vou fazer? Nunca mais vou poder chorar? Foi então que ela viu pequenas joaninhas e as colocou em sua bochecha. Hoje vocês serão minhas lagriminhas, bem redondinhas, disse ela. As joaninhas começaram a andar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, fazendo muitas cócegas. Lacriminha soltou uma grande gargalhada, que se espalhou pelos 4 ventos. Ninguém sabia que Lacriminha tinha essa risada tão gostosa de se ouvir. O rio foi o primeiro a falar. Lacriminha, veja, a sua risada está fazendo meus peixes pularem de alegria. Solte o riso e eu lhe dou quanta água você quiser. A nuvem veio de longe só para dizer: Lacriminha, eu dou tanta risada quando escuto sua gargalhada que sem querer começa a chover. Por favor, ria mais e eu lhe dou um monte de gotinhas. Até o mar deu seu recado, acompanhado do alegre marinheiro. Lacriminha, a sua risada está igual ao canto da sereia, encantando peixes e pescadores. Solte a sua gargalhada e eu lhe dou toda a água do oceano. Mas Lacriminha recuperou o fôlego depois de tanto rir e falou: Muito obrigada, amigos, mas não preciso mais de tantas gotas, tanta água assim. Agora eu sei que gosto mais de rir do que de chorar. Todos concordaram que a risada de Lacriminha era um dos sons mais lindos da natureza. E foi quando ela soltou uma de suas gargalhadas que uma pequena lagriminha escorreu pelo canto do seu olho. Ela descobriu pela primeira vez como é gostoso chorar de rir. Muito obrigada por assistir, galerinha. Não esqueça de se inscrever e até a próxima!